Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você, a cada edição debate alguns dos principais assuntos de Guarujá, do Vicente Carvalho, sempre da forma mais propositiva possível e sempre na companhia de uma pessoa que se destaca na sua área de atuação, que nos ajuda a desenvolver aqui os temas propostos. Vamos falar um pouco de política hoje, política local, e para conversar sobre isso está aqui comigo o vereador Joel Agostinho, ele que é vereador pelo MDB e também faz parte da mesa diretora da Câmara, conversar com a gente aqui sobre a quantas andam as questões na Câmara e também pela cidade, sobre o olhar de um dos 17 vereadores. Obrigado pela presença, Joel. Obrigado. Olá, Valdir. Eu que agradeço a oportunidade, o convite. E sempre que formos convidados, estaremos aqui à sua disposição. Quero cumprimentar todos os munícipes da nossa cidade, Vicente Carvalho, Guarujá. Um abraço a todos vocês. Estamos aqui com grande felicidade para falar um pouquinho sobre alguns temas sobre a nossa cidade, né, irmão? Joel que está no primeiro mandato, mas se aboletou na mesa diretora lá, não sai mais, fica lá só mexendo na papelada lá. Como é que é a sensação de participar da mesa diretora? Já substituiu o Edilson alguma vez lá? Já presidiu a casa lá? Bom, Valdir, eu acho que nós quando ingressamos com a condição de tentarmos ser o presidente da casa, pela primeira vez, eu quero aqui mais uma vez agradecer a oportunidade que a população me deu de representá-los com 3.642 votos, sendo o segundo mais votado da cidade, pois acredito que Deus sabe de todas as coisas. Não dará nem a mais nem a menos, simplesmente na proporção exata. Valdir, abri mão de ser o presidente e achei que o Edilson estava mais preparado que eu, não só pela apenas o voto, mas sim a condição de estar mais preparado naquele momento. E com isto construímos aí uma gestão que fosse de encontro à necessidade da sociedade. Do momento que vivemos da política nova, e nós quando estamos fora do pleito político, sempre pensamos e falamos, olha, se eu fosse eleito eu faria isto ou faria aquilo. E com essa condição, assim que nós conseguimos nos eleger, eu estudei um pouco como daria para se fazer algumas economias na casa. Então, juntamos os nossos pensamentos, somos em 4 na mesa, né? Somos eu, o presidente, mais o vereador José Nilton, o vereador Edmar Lima dos Santos. E assim, procuramos 2 caminhos, foi o Ministério Público, o Tribunal de Contas, para saber se dentre aquilo que nós pensávamos, qual seria a possibilidade. Em primeiro momento, nós tínhamos a condição e o aconselhamento de reduzir 15% de todos os contratos que havia na casa. Pois, olhando um pouco mais à frente, chegamos à conclusão que 25% de redução seria o essencial. E aí, com essas ações, também tínhamos que pensar naqueles que já estavam prestando serviço na casa. Nós, como agente político, temos que encontrar algumas soluções que vão de encontro à necessidade da sociedade, também pensando no prestador de serviço que está lá. E aí reduzimos os 25% de todas as prestadores de serviço da casa e também fizemos um TAC, aditivamos por mais 1 ano aqueles que já estavam na casa trabalhando, só que com a condição de eles retirarem 25% do seu equipamento que se encontrava dentro da casa também. Com isso, com essa maneira de pensar, cortando na carne, no primeiro ano de gestão, conseguimos economizar 4 milhões de reais. Que foi aquela verba que foi destinada para equipamento de saúde. Justamente, foram 300 itens, Valdir. 300 itens foram comprados, termoscópio, cosmocópios, também diversos remédios. Cada equipamento, cada nome mais esquisito que o outro. Mandamos recursos. Tinha ambulância também ali. Também mandamos recursos para a PAI, para a PAAGE, para o CRPI, para o Conselho Tutelar de Vicente Carvalho, de Guarujá. Reequipamos com a TI lá, foi um veículo para cada um. Também 2 veículos para a saúde, 3 caminhões sugadores, esses que desentopem nos bairros que havia uma grande necessidade. Anteriormente, esses veículos eles eram alocados, né? Hoje são patrimônio da prefeitura. Enfim, segundo ano, mais 6 milhões de recursos foram economizados, remetidos ao Executivo, para que o Executivo pudesse aplicar naquilo que se fizesse necessidade. E aí conseguimos a reeleição
da Câmara Diretora, que são de 2 em 2 anos, até o final de 2020. Só queria até para reforçar o que você está falando, né, até para esclarecer o telespectador, que a Câmara tem um percentual fixo anual do orçamento, né? Vamos dizer lá, 20 milhões, sei lá, 10 milhões, sei lá. E na medida em que você não gasta, né, esse dinheiro continua lá no cofre do município, que é quando a prefeitura pode aplicar aquele dinheiro em coisas mais básicas, não ali no custeio da Câmara. Então, a Câmara conseguiu enxugar o seu custo de forma a precisar de menos dinheiro, né? Só para o telespectador entender, né, de como é que funciona, né, na prática. Né? Sim, Valdir, funciona assim. Cada gestão tem um percentual fixo. Vamos dizer que tem uma maneira de administrar. Bom, a nossa maneira de administrar é uma maneira que não foi pensada sozinha. Foi pensada em grupo. A casa também, eu quero aqui parabenizar todos os vereadores. Claro. A casa inteira que acabou. Só vou te dizer uma das coisas que a casa tinha, e não adianta só a mesa fazer um ato autorizativo e a casa não obedecer. Nós tínhamos, no primeiro ano, vamos dizer que 587 viagens anuais. Conseguimos de carros. Com o carro da Câmara. Carro, motorista. Conseguimos reduzir drasticamente para 120 e poucas, 128, certo. 169, por vamos mês. dizer. Por mês. Não. Ano. Por ano. Então, você imagina sair de 600 e pouca, 590 e pouca para 169. Então, a gente reduziu assim drasticamente em tudo aquilo que se achava que se fazia necessário naquele momento. Enfim. No que é usado o carro da Câmara para viagens assim? Geralmente usa... O carro da Câmara anteriormente era utilizado muito para quem precisava às vezes de um auxílio para um médico, para um hospital, né? E às vezes o vereador precisava e aí solicitava, e essa pessoa ela utilizava para ir até São Paulo, na Assembleia Legislativa, onde fizesse necessidade. Certo. Hoje o carro só sai, um ato que nós baixamos, o presidente baixou, que uma ação da mesa diretora, certo, que o carro só sai da Câmara com a presença dos vereadores. Entendi. E isso coibiu muito. Uma missão oficial, não é só para fazer emissões, favor. não, só emissões oficiais. E outro ato também que nós conseguimos, que a mesa da Câmara construiu também, que anteriormente, em outros momentos, o vereador viajava e a Câmara subsidiava isso. Acabou-se isso também. Se ele for viajar, mesmo que for em missão oficial, ele tem que tirar os recursos do próprio bolso para subsidiar isso. Aquelas viagens que os vereadores geralmente faziam para Brasília, lá, realmente, aqui em Brasília, tal, faziam uma selfie. Hoje não é mais possível. Geralmente era com dinheiro. Essa selfie será possível com o seu recurso próprio. Entendi. Com recursos da Câmara, recursos públicos não. Certo. Não mais. Então, foi uma série de ações que tomamos. Também conseguimos construir aí o fim do voto secreto, isso que era um tabu. Isso eu até ia falar com você, até falar num capítulo à parte mesmo, porque além das medidas econômicas, né, que garantiram uma série de coisas, o fim do voto secreto acho que foi uma medida exemplar aí tal para mostrar a transparência dos vereadores. Né? Não é mais admissível hoje em dia o vereador ter que se esconder para votar um determinado projeto, um determinado trabalho. Né? É uma condição, Valdir. Assim, nós temos que pensar em servir a sociedade com eficiência. Claro. Não adianta também, eu acho que tem gosto para todo sabor e olhos para todas as cores, mas nós temos que pensar em ser eficiente para a sociedade. Então, veja só, melhor do que nós é Deus. Agora, eficiência é você procurar sempre o melhor caminho. O melhor caminho, eu acho que é devolver para a sociedade o que é dela. Tá certo? A gente entende que em todas as eleições nós somos os réus e a sociedade faz o papel de ser o juiz. Então, se você faz uma redução de gasto, se você consegue construir o fim do voto secreto, é uma condição de falar. Agora você vai assistir como quem você deu uma carta de anuência para o camarada fazer do teu voto valer de verdade. Se o projeto for bom, você está votando, está representando uma parcela da sociedade, você vota. Se não for bom,
não dá para votar num projeto ruim para a sociedade, porque são elas que vão ter o reflexo de tudo isso, né, Valdir? E, enfim, acredito muito que com esse concurso público, que há mais de 30 anos, a Câmara Municipal não fazia, não se tinha um interesse, vai ser agregado aí mais de 20 pessoas, vão ser chamadas, já foram chamadas agora 17 de cara, são 32 bases, 31. Então, enfim, algumas ações que a gente... funcionamento da Câmara promete melhorar ainda mais. Ter um pouco mais de eficiência, né? Alguns contratos não foram renovados na Câmara, né? Devido a esse chamamento desse pessoal. Enfim, também a Escola do Legislativo, que foi criada também, para dar uma melhor condição de treinar a assessoria dos vereadores, né? Cursos, com cursos que vêm de fora, cursos de Brasília, enfim, cursos para aperfeiçoar o atendimento, o entendimento da coisa pública, né? Entendi. Ô, Joel, assim, na cabeça do eleitor, e também aparece sempre assim nas pesquisas que se fazem e tal, sobre desempenho, aceitação da população com relação ao governo, à Câmara, assim, está sempre está bastante atrelado sempre. Se o executivo vai bem, a avaliação dos vereadores geralmente costuma ir bem também. Se o executivo vai mal, a avaliação do legislativo também acaba indo também para o buraco, né? Como é que você acha que está hoje a avaliação tanto do governo quanto da Câmara, aí, seguindo esse raciocínio? Assim? Valdir, tem um dizer que fala que nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo. Pôs a parte do executivo, principalmente gostaria de mandar um abraço para o prefeito Walter Suma, tem feito uma gestão de excelência, uma gestão que vai de encontro à necessidade da sociedade, sim. Quando tem essas ações de distribuição de renda, essas ações de ter responsabilidade com a coisa pública, essas ações de mandar alguns projetos para casa e pensar que quando um projeto desse ele funciona, ele dá certo, ele funciona, quem vence é a sociedade. Foram 102 projetos que foram para casa e todos esses projetos foram basicamente aprovados, mas pensando num bem melhor para a sociedade. E aí, um desses projetos, olha só, Valdir, estava aí, nós vivíamos, só um exemplo eu quero te dar. Nós estávamos aí ao marasmo, tinha uma aviação que fazia o que queria na nossa cidade, pisava na cabeça das pessoas, humilhava as pessoas, achincalhava as pessoas. Quando o prefeito construiu esse plano de mobilidade urbana e mandou para casa, com toda a responsabilidade, foi avaliado, foi colocado algumas emendas a esse projeto, para que se modificasse algumas coisas. E daí nós conseguimos fazer um ato autorizativo para o Poder Executivo, abrir caminho para construir uma licitação. De verdade, que antigamente vencia-se o prazo, empurrava-se com a barriga, vencia-se o prazo, empurrava-se com a barriga. Tanto que nem contrato tinha mais, né? E não existia contrato, porque já tinha vencido o prazo. Enfim, trouxemos... Quem veio para a cidade deu o melhor preço. Veio parar aqui a City Transporte, hoje oferece um transporte melhor, mais eficiente, com melhor qualidade. Pergunta para a população na rua, para a sociedade. É essa que afere todos os dias, que transitam dentro dos ônibus todo dia, ela pode te dizer se houve uma melhora. Agora, a empresa que saiu com 2 meses anteriores para acabar o contrato, ela acabou o contrato não, largou. E essa empresa assumiu com 2 meses antes, ainda bem, porque senão eles queriam afundar a cidade. Muitas pessoas torcem por quanto pior, melhor. Infelizmente. Mas a avaliação que você faz, então, é que está positivo. Assim, tanto com certeza. imagem... O Parque de Energia Elétrica, que a CPFL tomava conta aqui em Vicente de Carvalho, está aí. Essa empresa nova, Forte Norte, assumiu. Olha os corredores da cidade, Valdir. A iluminação está aparecendo um dia. Será que está pior? Meu Deus, nós temos que ter consciência. Até a hora que alguém vai lá e rouba o olha, é complicado, isso é um problema de cultura, né? Problema social. Mas você vê, com a iluminação, acopla-se ao funcionamento da segurança pública, uma coisa está atrelada à outra.
Então, tudo se melhora aqui, à noite parece um dia, todos os corredores, a maior parte do Vicente Carvalho estão claros. Vivemos aí um caos quando essa empresa largou de mão o parque de iluminação aqui também. Enfim, a gente teve que tomar algumas atitudes que, em alguns momentos que a gente autorizou o executivo, deu algumas autorizações. Olha só um outro exemplo. Essa autorização para que o executivo conseguisse um empréstimo de 60 milhões com a Caixa Econômica Federal, vão ser beneficiadas aqui em Vicente de Carvalho, mais de 120 ruas vão ser asfaltadas em Vicente de Carvalho. Esse empréstimo que a Câmara autorizou. Que a Câmara autorizou novamente. Então, veja só, vai acontecer coisas que há mais de 20 anos a gente esperávamos, almejávamos e não conseguíamos fazer. Enfim, essas ações, elas vão de encontro à necessidade da sociedade. Vou te dar uma provocar um pouquinho, mas não fica nervoso, por favor. Não, fique em paz. Você é do MDB. Sim. Partido da ex-prefeita Maria Antonieta, que ficou 8 anos no governo e deixou a cidade nesse quadro que você mesmo traduziu, que é transporte ruim, iluminação ruim, as ruas abandonadas e tal. A melhor opção para o Guarujá foi mesmo eleger um outro candidato, no caso de outro partido, que não fosse a sua coligação. Só vou pedir para você responder depois do intervalo, que é rapidinho. Vou lá. Tá bem, está combinado. O programa Assunto Cidade vai fazer um pequeno intervalinho, mas antes o Vinícius vai colocar na tela, por favor, a capa da edição dessa semana do Assunto Cidade, o Jornal de Guarujá, que assim como esse programa é feito de uma forma independente, democrática e pluralista, com a diversidade de opiniões que for possível. Toda semana, há 15 anos, o jornal tem uma circulação ininterrupta e faz uma leitura apurada aí da cena política da cidade. Na semana passada, a cena da semana passada não poderia ser outra, a não ser essa prisão temporária do ex-deputado e ex-vereador e ex-presidente da Câmara, Marcelo Squacione, por conta da delação premiada feita por um dos presos numa operação anterior, um empresário que já era bastante ligado ao ex-deputado Marcelo Squacione, atuava em alguns contratos na Câmara, continuou sendo seu amigo, né, entre aspas, vamos dizer assim, e fez uma delação premiada que acabou implicando bastante o deputado. Ele foi solto já no dia seguinte, na noite seguinte, o deputado foi solto por meio de uma liminar e agora o processo, as investigações prosseguem com ele em liberdade, com todos em liberdade, mas as investigações prosseguem. Falei com ele disse que está bastante tranquilo, que vai se provar da sua inocência e que tudo não passou de uma delação de alguém que pretendia se livrar da cadeia. O programa Sociedade faz um pequeno intervalo, já voltamos já com o Joel. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o vereador Joel Agostinho, ele que é vereador pelo MDB de Guarujá e também segundo secretário da mesa diretora da Câmara de Guarujá, que é composta por 4 vereadores, presidente, vice-presidente, que é o presidente Edilson Dias, logicamente,
vice-presidente, que é o José Nilton, o primeiro secretário, que é o Juninho Eroso, né, que é o Edmar, e o segundo secretário, que é o Joel. Até brinquei aqui no começo do programa que o Joel se aboletou lá na mesa, lá desde o primeiro dia de mandato, e está lá até hoje. Lá a mesa foi reeleita com a mesma composição, e o Joel enumerou aqui no primeiro bloco todas as ações possíveis de serem realizadas a partir de uma administração austera que a Câmara realizou, a mesa diretora, com o apoio de todos os vereadores, logicamente, realizou aí ao longo desses 3 anos, praticamente 3 anos aí de gestão. Aí nós entramos no assunto da cidade, né? Você parabeniza por várias coisas assim que a administração vem conseguindo agilizar, como a questão do transporte, iluminação pública e recuperação de ruas. Aí eu te deixei aquela pergunta no ar, né? Como você é do MDB, que era da Antonieta, que ficou 8 anos no governo. O que foi que mudou na cidade, assim, na sua concepção? Bom, Valdir, primeiro, eu acredito e tenho a concepção de que o prefeito atual, em vez de fazer o caminho inverso, como outros prefeitos fizeram, destruir alguns projetos que há em andamento, ele prosseguiu. Certo. Então, essa continuidade fez com que a cidade crescesse e a sociedade vencesse, ganhasse. Tinha coisa boa que não estava sendo tocada. Sim, ele prosseguiu. Certo. Uma das principais coisas, assim, olhando para o lado pessoal, mas do lado político, de quem tem entendimento do que é fazer política com austeridade, é o quê? Ele não construiu nenhuma guerra com o Legislativo, em nenhum momento. Ele buscou sempre a paz com o Legislativo. E isso deu condição dele fazer com que a cidade andasse, caminhasse para frente. Eu sempre, em algumas conversas com ele, disse a ele, na guerra todos nós perderemos e a sociedade sofrerá. Pois na paz, se nós caminharmos na paz, a cidade toda vai vencer. Quem vai vencer é o cidadão, abaixo de Deus, foi o que nos deu o poder, foram eles que concederam esse momento para nós. Vamos utilizar desse momento, prefeito, para que a gente possa fazer a cidade prosperar. E olha, é interessante, né? Mas vou te dizer, só abdicando do poder para fazer, e eu vi e vivi alguns momentos dessa forma, para fazer e ver o que ele abriu mão de alguns momentos para que hoje a cidade caminhasse em paz, está acontecendo o que está acontecendo aí. Você conversa muito com ele? Converso. Com bastante frequência? Converso. Dentro das minhas possibilidades, tenho as minhas atividades, né? Cuidar da empresa, mas sempre que solicito, ele está de braços abertos, sempre abre um tempinho, Joel vem aqui, a gente discute, enfim, discutimos, divergimos para convergirmos, né? Tá certo. O Joel, agora você está lá, como eu brinquei, né, logicamente sentado lá à mesa diretora, né, como segundo secretário, mas você também não pode perder o olhar sobre o seu eleitor, 3.600 e tantos eleitores que estão aguardando de você uma atuação como vereador, como secretário, né? O que você destaca da tua atuação nesse período aí, como vereador aí, voltado especificamente para o teu eleitor? Valdir, foram diversas ações que desde do planejamento, entre devolver recursos para o Executivo, indicar recursos para as entidades do terceiro setor, como também pegar da nossa emenda para enviar para o hospital, para, assim, fazer algumas reformas dentro de algumas alas que se encontravam deterioradas, também retirar um pouco desse recurso para comprar próteses, porque o hospital tem a mão de obra, tem a qualificação para fazer essas cirurgias. Então eu pensava sempre que, assim, se a gente conseguir levantar uma pessoa já está valendo a pena. Pois foram mais de 20 cirurgias feitas aí, esses recursos também, das nossas emendas, e eu estou muito feliz com isso. Além de tudo isto, essa condição fizemos agora uma indicação que não cabe a nós fazer esse projeto. Por quê? Porque o projeto tem que nascer do Executivo, que foram das bicicletas, né? Das bicicletas públicas, que vem para que pudesse sair de Itapema, aqui, das barcas, até a rodoviária, e também nas orlas das praias. Então, se necessitávamos muito de que houvesse um projeto com plena condição de avançar um pouco mais
no serviço público, né? Mas aí já é uma prerrogativa do Executivo. Isso E daí. nós fizemos essa indicação, acho que é uma indicação muito boa. Também essa outra indicação, um projeto também de lei para que as moças, as mulheres que estejam gestantes, elas não passem na catraca, Certo. paguem a passagem, girem a roleta, mas fiquem acomodadas no melhor lugar do ônibus. Certo. Enfim, essas ações eu acho que vão de encontro à necessidade da sociedade. Grandes indicações em todas as ruas, principalmente 60% das nossas indicações foram aqui para Vicente Carvalho, onde a gente teve o maior número de votos, mas a gente entende que você não pode ser vereador de uma rua, nem de um bairro, você tem que ser vereador de toda uma cidade, temos obrigações, prerrogativas, né? E, enfim, estamos fazendo aquilo que precisa ser feito. Dentre todas essas coisas, conseguimos também um convênio entre a iniciativa privada e o Sindicato dos Funcionários Públicos, que foi com a ótica Golden Mix. São 30% de desconto. Quero aqui agradecer ao professor e hoje presidente Joel Garcia. A gente foi até lá, fizemos a indicação e, enfim, aquilo que for melhor para o funcionário. Eu fiquei muito feliz com esse acontecimento. Acho que foi um grande ganho. São mais de 6 mil funcionários que vão poder ter esse privilégio de utilizar desse convênio. Enfim, isso nos deixa felizes, né, Valdir? Com certeza. Agora, Joel, 2020 está aí, né? E aí, para ou continua? Quais são os seus planos? Não, nós vamos continuar sim. Se Deus quiser, assim permitir, a sociedade nos ortogar mais uma vez. Né? Quero aqui agradecer novamente aqueles que estão junto conosco, aqueles que se agregaram. Também desejar boa sorte para aqueles que partiram. Que Deus possa estar abençoando eles. E nunca caminhar para trás. Todos os dias, dar um passo para frente, mas dar um passo para frente com segurança. Quero aqui agradecer a todos, a minha assessoria, a minha família, a todos que continuaram firmes conosco, e dizer para vocês que acreditar é nunca deixar de ter esperança. Um abraço para vocês. Quero aqui te agradecer mais uma vez e sempre que solicitar estaremos à disposição. Que Deus possa estar nos abençoando as nossas cidades, assim como os nossos dirigentes e a todos os munícipes de nossa cidade. Um abraço a todos vocês, fiquem na paz. Joel, só tenho que te agradecer também pela entrevista, obrigado pela presença também, tá? Obrigado, meu irmão, Deus te abençoe. Tamo junto, tamo junto. Boa sorte sempre no seu trabalho lá na Câmara, vamos estar sempre acompanhando, tá bom? E um abraço especial ao meu amigo Marcos, meu amigo Nildo. Tá, os seus acompanhantes, Nildo Cabeça, Nildo e o Marquinhos Xavier que estão aqui. Obrigado a você pela audiência. A gente vai ouvir uma mensagem, vamos assistir, aliás, uma mensagem institucional da Câmara de Guarujá e amanhã voltamos com um novo assunto de cidade. Até logo a todos. Aqui é o plenário da Câmara de Guarujá, onde são feitas as leis municipais que garantem os nossos direitos. Como a lei que assegura a participação de um acompanhante em todas as consultas médicas realizadas na cidade. Ou a que garante o embarque e desembarque no ônibus fora dos pontos para as pessoas com deficiências. E tem muito mais no nosso site. Você tem direitos que desconhece. Câmara Municipal de Guarujá. Seu direito aqui é lei.